Tá? Então vamos ver o que o Ari Hakadosh nos fala dessa parashá. Tá? In his teachings on this parsha, né, the Arizal reveals the secret of the letter Kuf. Tá? Então, interessante. Então, no estudo de Eikev, né, tá? Eikev, né, tá? Eikev, tá? Então tem um Kuf, né? Eikev, tem um Kuf, tá? Ok? Ele vai falar do segredo dessa parashá, né, tá? Ok? The Kuf is the only base letter whose shape stretches down, tá? Então, o Kuf é a única letra, né, que nós temos essa penetração aqui, né, tá? Então, eu coloquei para vocês, né, vou colocar aqui mais próximo, né, para vocês verem, né, todos os Kuf, né, tá? Então, isso aqui é um Kuf antigo, né, é aramaico ainda, vocês estão vendo? Dá para ver, né? Aqui, por exemplo, esse é o Kuf bíblico, né, tá? Então é como se fosse um stack, né, tá? É como se fosse um furador, né, tá? Inclusive esse símbolo, né, esse Vav, tipo Vav, né, é o que se usava para furar a orelha do escravo no portal da porta, tá? Ok? Então a gente está vendo que Kuf tem essa demarcação, né, tá? Isso é importante de entender para a paraxá da semana, tá? Que é chamado below the line, tá? Então, ele vai além da linha, tá? Então, vamos ver. This represents a descent into the kelipot, tá? Literally shells that conceal and entrap sparks of hollowness within them, tá? Então ele consegue penetrar nos kelipot que escondem e aprisionam a que é do chá, né? Então vamos entender como era no início, né? Tá? Então, vamos lá para o início dos inícios, né? Vamos lá para os inícios dos inícios. Aqui. Então, lá atrás, antes do nosso Adam, né? Lembre-se, nós estamos aqui por uma descendência adâmica, tá? Mas nós nos misturamos no que é chamado de Dorra Paladar, né? Geração da dispersão, lá, né? Boni Rossi, né? Os construtores de torres e colunas, tá? Que está na Parashá de Noar, né? Tá? Então, antes de Adam, tiveram 974 gerações, né? Tá? Então, o que Hashem faz? Hashem diz, esse povo não aceitou as minhas mitzvot. E esse povo não aceitou fazer chuvá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo povo, né? Eu vou criar um homem que não conhece, não tem o seu ego, incontrolável, né? Tá? E vou fazer com que ele vá direto a Adam, vá direto a Mashiach, né? Tá? Aí eu vou poder habitar nesse mundo, né? Ok? Tá? Vocês estão entendendo, né? Então, como é que foi essa construção? Essa construção foi assim, né? Tá? Então, ele pegou todo esse Dorra Paladar, tá? Que ainda não era Dorra Paladar, porque ainda não tinha havido o dilúvio, né? Tá? Ele pegou toda essa população e juntou no que nós chamamos de Sitra, né? Aprisionou, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Tá? Os irmãos do Erevirav se lembram do início do estudo, lá no capítulo 3, onde a gente fala que toda essa Dorra Paladar, essa geração da dispersão, o Erevirav, foi aprisionado no Sitra Ahra. Vocês se lembram disso, né? Tá? E ele vem e pega um novo perfil, um perfil adâmico, né?
uma neshama e coloca aqui no Gan Eden, tá? Ok? Ok? Qual é a única mitzvah que esse homem daqui, né, esse cidadão tinha? Adam só tinha uma mitzvah, tá? O quê? Qual é? Não se aproximar, não olhar e não experienciar essa árvore daqui, tá? Tá? Porque essa árvore é a árvore do conhecimento, do bem e do mal, tá? Não é da sabedoria, do conhecimento, hein? Sabedoria, horma, conhecimento é da Atz, né? É uma árvore, né? Etz Hadaatz, né? Inclusive é assim que está na Torá, tá? Ok? Aí o que Rava faz, né? Rava vai lá e ela se deixa levar por Nahash. Lembre-se, Nahash é... Vamos lá pegar as nossas realidades, né? Onde é que estão as nossas realidades? Aqui, ó, tá? Ok? Então, ali é o Sitra Ahra, tá todo mundo ali quietinho. O Gan Eden é o Gershon, né? Tá? E o Criador acabou de colocar a Neshoma em funcionamento, tá? Ok? Muito bem. Tá? Que é isso daqui. Então, Rava vai lá e ela faz o quê? Ela fura o clipar. Então, esse clipar entra, né? Que é Zeimor, né? Zeimor, tá? O Sitra Ahra é Zeimor. Zeimor são tentáculos, né? Tá? Libera toda essa energia daqui. E essa energia envolve o quê? Envolve toda a luz, Erieor, né? Vocês se lembram como é que começa a Torá? Erieor, né? Tá? Todo esse Erieor é envolvido por esse clipar, tá? Então, o que a letra Kof é capaz de fazer? Ela é capaz de penetrar o clipar e liberar esses sparks de luz. Como é que isso é feito? Sedaká, Kof. Vocês entenderam? Como é que a gente libera essa Kedushá que está aprisionada no Kelipá? Sedaká, Vocês entenderam? Tá? Então, se eu não faço Sedaká, não adianta o irmão estudar, participar das instruções, respeitar. Se ele não faz Sedaká, não adianta. Tá? E qual é a Sedaká que tem que fazer? Tem que fazer Sedaká tão simples quanto. O irmão não tem que sair procurando pobre. Começa daí. O que Rabi ele fala? Pobre sempre tereis. Tá? Tem que fazer isso. O que o irmão tem que fazer? Qual é a necessidade do carral? O que está faltando para o estudo da Torá não parar? Essa é a grande Sedaká. According to Arizal, God initially created a perfect world of pure holiness, but that word shattered, né? Quer dizer, shattered é estilhaçou, né? Foi exatamente isso que está aqui, né? Tá? Então, se o Ari Hakadosh estivesse por aqui, ele ia dizer, pô, Rabi, legal, hein? Você conseguiu mapear o que eu falei, né? Tá? Okay? A turma gosta lá em Tzifad das nossas lousas, tá? And the vessels of holiness broke up into many sparks, trapped within the kelipot. Que é exatamente isso que eu falei, né? Então, e os vessels de holiness, tá? O vessel de holiness, tá? Broke up, quebrou, né? Into many tiny sparks, tá? Em 600 mil, quer dizer, em pequenas sparks, né? Em pequenas fagulhas, né? Estilhaços, né? Tá? Então, mas nós sabemos que são 600 mil, tá? Então, são 600 mil sparks de holiness, né? Que aquele pá, quem é aquele pá? Aquele pá é esse povo daqui, tá? São as 974 gerações que estavam antes, tá? Eles não têm Kedushá, mas eles precisam se alimentar de Kedushá, tá? Okay? Então, o que acontece? A letra Kof vem e fura. Então, mas o que é a letra Kof? A letra Kof, Sedaká, K, entendeu?
Tá? Sem a Sedaká, K, eu não consigo liberar. Tá? Então eu quero só para mim. Oh, você não vai conseguir nada para você. Tá? Isso é que é importante de entender. Né? The ultimate purpose of the Tzaddik is to free those sparks of holiness. Tá? Então qual é o grande objetivo que tem um Tzaddik? Tá? Um Tzaddik. Tzaddik, K. Vocês entenderam? O que o Tzaddik faz? O Tzaddik, ele libera esse holiness aqui. Então, quando nós estudamos, ruminamos terças e quintas e engolimos no Shabbatot, o que acontece? Nós nos posicionamos como Tzaddik, né? Aonde nós estudamos isso? Nós estudamos isso na semana passada, né? Tá? Então, como é que funciona? Tá? Eu tô indo em direção a Araxá. Mas aí o que acontece? Eu rumino e engulo. Aí eu venho em direção a Benoni. Eu estou indo em direção ao Tzaddik Adam. Tá? Então, o que é o Tzaddik? O Tzaddik é aquele que busca o holiness. É aquele que busca a Kedushá. É aquele que busca, vamos assim dizer, essa aproximação com o sagrado. Eu não gosto de usar o termo santidade, que parece São Tomás de Aquino, parece São Francisco de Assis, por isso que eu não gosto de usar esse termo santidade, né? Tá? Holiness, né? Tá? Holiness. Então, eu busco essa direção. Agora, para eu me tornar um Tzaddik, para eu poder furar, eu tenho que fazer Sedaká. Então, o Tzaddik não é aquele que sabe muito. O Tzaddik é aquele que se preocupa muito com o próximo. Porque a Sedaká não necessariamente é com dinheiro. Tá? Tá? A Sedaká pode ser o tempo que eu dedico buscando um deixante. Né? Então, quando o irmão diz, não, eu assisti a instrução, se ele não quis assistir, é problema dele. Ele negou tudo que ele aprendeu, automaticamente. Tá? Porque quando o Rabi ele fala, pobre vocês sempre terão, não é para dar só esmola. Tá? Você pode levar para o pobre uma roupa, pode levar para o pobre uma comida, né? O pobre está lá doente, você pode dar um abrigo para ele. Né? Então a atenção é mais importante do que o valor financeiro. Né? Tá? Então isso é muito importante, né? Porque ele se tornou deixante porque ele está indo nesse caminho de se tornar um Araxá. Tá? Então, quando a gente bota o Re, né, a letra Re vai aparecer na quinta-feira, né, no estudo de Elu. Né? Quando a gente bota o Reish, né, a gente dá uma trava. Né, tá? Então, a Sedaká pode ser simplesmente, né, conversar com alguém, né, conversar com o irmão, dar um apoio espiritual, um apoio moral, uma orientação. Né, tá? From the Keripot, and bring the world back to the state of perfection. Tá? Então, quando nós fazemos a Sedaká e libertamos o amarelinho aqui, né, o que está dentro daquele pá, né, tá? Eu trago o mundo de volta à perfeição. Prestem bem atenção. Quando o irmão é um sponsor e ele mantém terças, quintas, quartas, ele mantém, né? Ele mantém o carral rodando, ele está retornando, né? Quer dizer, ele está gerando um slot, uma partezinha desse mundo que está de volta à perfeição. Porque quando nós estudamos, como nós estudamos, ruminando e engolindo, nós estamos gerando um pedacinho de perfeição no universo. Tá? É porque eu sei que é difícil para o irmão entender isso, porque o irmão tem o conceito da igreja, do culto, né? Eu tenho horror a essa palavra culto, tá? Tá? Porque culto é o culto, né? Tá? Okay? Então, essa questão da igreja. Por que você vai na igreja? Para pedir. Tá? Enquanto todo o conceito de perfeição não é você pedir, é você doar. Tá? Então lá, né? Lá
lá nas cartas paulinas, né, o que nós vamos entender? Aí o irmão irá entender que há mais prazer em dar do que receber. Eu não sei se o apóstolo Paulo falou mais prazer em dar do que receber, né? Mas seguramente o que ele quis dizer é exatamente isso que o Arizal falou aqui. Só que o Arizal é 1500 anos depois dele, né? Tá? O Arizal é século XVI, ele é primeiro século. Tá? Mas não importa, isso já é ensinamento da Hassidut de Hillel, né? O Hazaken Hillel é 180 anos antes de Rabi, né? Tá? Ele é bisavô de Yohanan ben Zakkai, né? O Rabai, né? Tá? Então, é importante nós entendermos isso daí, tá? Então, toda vez que a gente patrocina o estudo da Torá, eu libero uma energia de perfeição, como era no início. É isso que o Arizal está tentando fazer com que vocês entendam, tá? Eu já entendi, agora eu quero que vocês entendam isso daí, tá? And bring the world back to the state of perfection. Então, nós podemos trazer, por um momento, né, esse mundo que nós estamos vivendo aqui agora, nesse momento, esse zimã que nós estamos vivendo, né, dessa ruminação que nós estamos fazendo aqui, nós estamos o quê? Gerando um mundo perfeito. Isso é extraordinário, irmãos, tá? Por isso que tem irmão que sente falta da instrução. Tem irmão que não sente falta, mas tem irmão que sente falta da instrução. O irmão que sente falta da instrução é aquele irmão que já se identificou com a perfeição de Mashiach, né? Lembre-se, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por esses 7 motivos. E o 4º motivo é esperar por Mashiach. O 4º motivo é esperar por Mashiach. Tá? Então, quando o irmão sente falta da instrução, ele sentiu falta de quê? Ele sentiu falta da perfeição, o amarelinho que está dentro. Então, quando o irmão ele sente o prazer, eu sei que o irmão gosta quando eu cito o nome, porque ele diz, puxa, eu estou fazendo Sedaká. Baruch Hashem por isso. Tá? The Kuf thus represents the descent into Kelipot. Tá? Então, a letra Kuf, né? A letra Kuf, ela representa eu entrar, eu furar, né? Porque Rava furou o Kelipot e causou todo esse problema que a gente vive hoje, né? Tá? Agora, eu posso, com meu Neshoma, ir lá e furar de volta, tá? Isso é extraordinário, tá? Olha a letra Kuf aqui. Estão vendo o Kuf? Quem é que está conseguindo ver um Kuf aqui, dá um thumbs up. Tá? Então, o que nos separa de ser um animal, porque Kof é animal também, o que nos separa de ser um animal, ser Nefesh, só Nefesh, ou ser Neshoma? É o Kuf. Tá? Então, por isso, irmãos, você, quem não é de loja, não vai entender isso, tá? Quando o irmão vai ser iniciado, né, eu vou no Kuf do irmão, né? Por quê? Porque o Sitra Ahra, né, quer dizer, o Zeimor, né, os tentáculos, né, os tentáculos do Zeimor, né, tá? Eles ficam exatamente aqui, ó, tá? Por que o tentáculo do Zeimor fica exatamente aqui? Para que o irmão não consiga furar o Kelipot dele. Olha o Kelipot do irmão aqui, ó. Tá? Então, o irmão, por exemplo, tem irmão que chega na loja, ele tem um patar, ele tem uma trava aqui, literalmente uma trava. Negócio impressionante isso. Tá? Ele não consegue furar, ele não consegue se tornar, buscar a Kedushá dentro dele. Tá? E nós somos abundantes em Kedushá. Por que nós somos abundantes em Kedushá? Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o Ari HaKadosh. Ele veio a esse mundo só para explicar isso, mais nada.
Aqui estão os 39 anos do Arizal, né? O Ashkenazi Rabi Tzrak, né? É isso que quer dizer Ari, né? Tá? E Arizal de abençoada memória, né? Zahor Lahem, né? Tá? Então, prestem atenção. Quando o irmão ele está travado, ele está com um patar, ele não consegue penetrar a sua própria Kedushá. Todo irmão tem Kedushá. Veja além. Tá? Sabe? Então, está no singular, porque se não fosse para falar no singular, Hashem ordenaria a Moshe que falasse Reu, vejam, mas ele não diz vejam, ele diz no singular. Então veja, eu vejo, está aqui, ó. Tá? É claro, né? O irmão, ele não consegue ver, porque vocês não têm nem pai nem mãe, tá? Vocês não têm orientação espiritual nenhuma, e a igreja não é orientação espiritual, tá? E a igreja é mudança de local só. Você sai da tua casa e vai para a igreja. Qual é a diferença de ficar ajoelhado na frente de um pedaço de pau em casa ou ficar ajoelhado na frente de um pedaço de pau na igreja? Só um endereço. Só um endereço. Né? Não tem diferença nenhuma. Tá? A paraxá de Re, tá? As pessoas falam Re, mas não é Re, é Re. Né? Porque se fosse no plural seria Reu, tá? Então, é Re, tá? Então, como é que a paraxá começa, né? Ela começa dizendo, veja, que ponho hoje, né? Tá? Então, veja, behold, em inglês, né? Re, em hebraico, né? Que ponho hoje diante de vocês a bênção e a maldição, tá? Que lá. Então, mas aí nós temos que ir entender essas duas palavras, né? Porque fica um negócio tipo forte, né? Os padrecos de plantão, né? Eles adoram usar a paraxá de Erê para dizer, vocês estão vendo? O Deus do Antigo Testamento, ele amaldiçoava, não é isso, tá? Não é isso, tá? O que está dito, o que é? É que se eu cumpro as mitzvot, né, se eu me ocupo dos assuntos da Torá e tenho zelo pelas mitzvot, Hashem manda chuva. Por quê? Porque a regra, eu não tive assim muito tempo para cuidar de tudo, né? Mas a regra é uma só, tá? Vamos aqui para a regra. A regra é uma só, tá? Que é essa daqui. Me dá, men, né? Men, me dá. Aqui é um Dalet, né? Me dá, com o re no final, reduzido, né? Me dá kenegdo, aí aparece o kof, da instrução do Arizal, né? Kenegdo me dá, tá? Então, eu preciso de ter um stack, né? Eu não sei quantos de vocês participaram de programas de qualidade, tá? Mas num programa de qualidade é muito comum, quer dizer, quem já ouviu essa expressão em programa de qualidade, fala aí, né? Tá? I have a stack, né? Eu tenho literalmente uma estaca, né? Tá? Que é essa imagem daqui, ó. Vocês estão vendo, ó, tá? Que é essa imagenzinha daqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é uma estaca, literalmente uma estaca, tá? Literalmente uma estaca. Muito bem. Tá? Então, eu preciso dessa estaca. Então, para que tudo que eu fiz, me ocupei das coisas da Torá,
ruminamos, engolimos, vamos à loja, né? E zelamos pelas mitzvot, tá? E aí eu gero uma midá, uma medida, né? Qual é a sua medida? A minha medida é que eu rumino terças e quintas e engulo Shabbatot. Aí o irmão de loja, a minha medida, qual é a minha midá? A minha midá é que eu rumino terças e quintas, engulo todo o Shabbatot, participo, não falto loja, é importante isso. Não falto loja e há nenhum ritual. Muito embora o Rosh Lucas, ele sempre diz, Rabi, o pessoal nunca falta ritual, mas falta loja. Não pode, tá? Então eu gero midá. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo dá um thumbs up, tá? Eu gero uma midá. Ok. Na hora que eu gerei uma midá, aí vamos lá para o nosso stack. Tá vendo o stack aqui, né? Tá? Aí eu vou para o meu cofre, tá? Eu vou para o meu cofre. Gerei uma midá. Pum! Né? Quando a gente vai medir, por exemplo, uma parede, né? A gente não fica com o zero para tudo quanto é lugar. Eu vou lá e faço uma medida. Eu fixo o dedo aonde eu vou puxar a régua. Não é assim, irmãos? Né? Como é que você mede uma parede? Assim? Ó, eu acho que a parede tem tanto. Não. Você pega a ponta do metro, para ele e puxa. Aqui está um stack. Tá? Entendeu? Tá? Vocês estão entendendo? Tá? Então eu gero uma midá. Qual é a midá que nós geramos no nosso Grande Oriente Urbe et Orbe? Nós ruminamos terças e quintas, engolimos Shabbatot, fazemos todo o ciclo, né? Fazemos todo o ciclo. Deixa eu ver se eu acho o ciclo aqui. Já achei. Eu peço perdão se não deu para organizar direitinho, tá? Nós, no Grande Oriente Urbe et Orbe, nós fazemos todo o ciclo. Hag, Hagalut, Halag, né? Hag, Hagulim, o círculo. Hagulim são os ponteiros do relógio. Nós fazemos o ciclo inteiro. E nós rodamos o ciclo de melhoria contínua, né? Eu penso em ética, eu planejo, eu tenho foco, eu tenho garra, eu tenho criatividade, eu tenho vontade, eu tenho efetividade, produtividade, superação, nome disso, tratamos da vida. Nós temos um plano de trabalho. Isso aqui eu mandei fazer cópia para a loja desses Shabat, tá? Não se preocupem, tá? Tudo bem. Tá? Então, essa é a nossa midá. Então, com isso, eu stack, né? Tá? Então, se eu tenho essa medida e eu todas as bênçãos que estão escritas nessa paraxá, em todas as parashiot, tá? Vocês entenderam, irmãos? Agora, vocês entenderam o que é midá, keneg no midá? Tá? Essa é a lei do universo, tá? Então, aí nós vamos, né? Como é que estão os nossos pensamentos? Medida. Como é que eu estou medindo os nossos pensamentos? Né? Como é que eu estou medindo o que eu falo, né? Os meus decretos? Porque eu, quando falo, eu decreto alguma coisa, né? É outra medida. Como é que as minhas emoções, né? Emoções. O cristianismo é um evento emotivo. Você tem que chorar, né? Uma vez, uma irmã falou na loja lá, o Orochi deve se lembrar disso, dá um thumbs up se você se lembra. Eu lamento, mas suas orações não podem dar em nada. Primeiro que eu não faço oração, né? Oração é coisa de profano louco, tá? Né? Nós meditamos sobre as palavras, é totalmente diferente, tá? Okay? Não pode dar certo, porque o senhor não chora, o senhor não grita, o senhor não vibra com as palavras. Olha só, o Roche deve se lembrar disso. Eu falei assim, vai, você chorou para burro, não foi? Resolveu? Não, então, você entendeu? Como é que está a nossa vibração? Nós estamos vibrando com quem? Nós estamos conseguindo largar quem não presta? Nós estamos vibrando com o quitolice? Isso é umidar. Não, isso é umidar, irmãos. Isso é umidar.
Isso é o midá. As pessoas não entendem isso, tá? E eu vou receber pelo meu midá. Eu estabeleço o meu midá. Eu estabeleço. Aí eu não tenho que pedir. Eu não peço nada. Eu não peço nada. Tá? Eu foco, eu tenho o quê? Eu me ocupo das coisas da Torá e zelo pelos mitzvot. Pronto, acabou. O resto vem por acréscimo. Agora, quem é que falou isso? Rabi falou isso lá. Buscai primeiro o Shamaim, que o resto vem por acréscimo. Agora, o que é o Shamaim? É Torá e mitzvot. Tá? Porque ele mesmo diz que ele veio para cumprir a lei integralmente, até um Yud, né? Vocês se lembram? Que nós mostramos lá para vocês, né? Nós mostramos lá para vocês que Rabi, ele faz menção ao Shores. Um ponto. Ele não fala Yud, ele fala um ponto. Shores. Então, Rabi entendia das coisas, tá? Rabi entendia das coisas. É que como padre e pastor não entende de porra nenhuma, né, ele não consegue entender o que Rabi falou, tá? Esse é que é o problema, tá? Então nós vimos isso daqui, né? Tá? Nós vimos isso. Então, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu, tá? Aconteceu que o História Calamitatum, ele não é assim, né? Começou com Adam. Adam é o primeiro homem, aí tinha Rava, a primeira mulher, aí colocaram folha de parreira. Não é assim. Aquilo lá são templates, né? A história, ela começa lá atrás, há 250 mil anos atrás, depois que os dinossauros foram extintos, 65 mil anos depois, na Lemúria. Alguns falam em 450 mil anos atrás na Lemúria. Tá? 450 mil anos. 250 mil anos depois em Atlântis. 45 mil anos depois, os Anunnakis. Tá? Então, Hashem, ele está o quê? Ele está moldando o Australopithecus afarensis para que a gente possa ter uma relação dessa, ó. Uma relação dessa aqui, né? O que eu sou? O que eu sou? Eu sou Nefesh, eu sou Neshoma, tá? Mas nesse mundo, a minha ligação é através de Nefesh, tá? Então, isso aqui nós aprendemos, tá? Então, vamos ver o que fala da palavra Brahá. Berahá, ou Barehê, é próximo de Parré, quebrar, separar. E de Parret, descarregar ou transferir carga. Tá? Ou seja, o que nós estamos falando? O que nós estamos falando, irmãos? Vamos levar esse negócio a sério, que isso é muito sério. Nós vamos começar, nós vamos ter Yorishon, nós vamos ter o primeiro ano de Havlei Mashiach, das dores de parto de Mashiach. Não vamos brincar com a vida. Então, Abrahá, né, o que a gente sabe? A gente sabe que Hashem, ele entrou em ciclo, né? Teve um ciclo, né? Ele ficou aqui tentando. Então, toda vez que ele oferecia para a nova criação Torá e Mitzvot, o homem aceitava e jogava e deixava para lá. Quer ver como é que funciona? O irmão entra para o nosso carral. Aí eu chego e falo isso. Ó, você vai receber pelo que você for. Aí o cara larga, vai embora. Porque ele não quer receber pelo o que ele for. Ele quer receber pelo que ele quer. Mas não é assim que o universo funciona. Seria bom se fosse, né? Mas não é. O que eu posso fazer? Vai reclamar com o Kadosh Baruch Hu, não reclama comigo. Tá? Então, quando a gente vai para cima e diz, ó, isso está errado, você não pode fazer isso, não, esse lugar não serve. Porque lá aquele pastor deixa eu comer o quê? Deixa eu comer buchada de bode. Tá? E vocês não permitem. Não é que eu não permito nada. Quem sou eu? É a Torá. Tá? Ah, mas Jesus, né? O que o rapazinho lá falou por Rosh Luca? Jesus anulou tudo que veio antes dele. Tá? Isso não está escrito em lugar nenhum na Brit Hadashah. Mas isso virou
a conveniência desse povo ocidental, que é o Istadê, o homem que vem do campo, o homem do truque, Esav, perito em armadilhas, entendeu? Nahash, o domínio de Nahash sobre todos, tá? Então, aqui, né, à medida que Hashem oferecia Torá e Mitzvot, o povo dizia não. Todas essas Neshomim, né? Todas as Neshomim, o que Hashem fazia? Hashem arrumou um lugar para isso daí, tá? Deixa eu ver onde é que eu botei. O que Hashem fez com todas as Neshomim, que nós chamamos de Erevirav, né? Arrumou um lugar. Que lugar é esse? O Sitra Ahra, tá? Foi juntando no Sitra Ahra, tá? Vai, junta aí. Ah, mas por que Hashem não destruiu? Porque não pode, né? Tudo que Hashem fez é eterno. Porque esse Erevirav aqui também é Hashem, tá? Mas é um lado sem obediência, tá? Okay? Então é assim, mas com Hashem não deveria ser assim? Muito bem, quer ver? Agora vamos dar um exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo, os irmãos se manifestam. Irmãos ou irmãs que têm mais de 2 filhos, tá? Todos os seus filhos são igualmente obedientes? Ou tem algum que é meio revoltado, outro é mais obediente? Como é que é? Quem tem, coloca aí. Não, Rabi, eu tenho 3 filhos, os 3 filhos são igualmente obedientes, né? Quem tem uma característica dessa? Coloca aí, tá? É a mesma coisa, né? Hashem, eles fez o Tzim, né? O Big Bang, né? Ele se abre em 600 mil partes, tá? Então, ele vai juntando, até que tem esse evento que Rava vai lá e fura, ó. Rava furou. Então, quando furou, explodiu, tá? Então, toda essa santidade Kedushá de Adam, né? Tá? Quer dizer, o que é Adam? De mais uma criação, né? Toda essa santidade, ela ficou recolhida dentro do Klipá, tá? Então, daí obtém-se Perek, se vocês entenderem, tá? Quando a gente cumpre as mitzvot, né? Quando nós estamos, né, com a vibração correta, né? Qual é a vibração correta? Ruminar e engolir Shabbat. O irmão que não respeita Shabbat, ele perde a vibração, tá? Porque a nossa loja é Shabbat, One Day, Full Day e Masonic Day, né? Porque nós seguimos essa máxima anglo-saxônica, One Day, Full Day, a Shabbat, Masonic Day, tá? Porque é a vibração do Shabbat, tá? Então nós estamos juntos na vibração do Shabbat, né? Se o irmão, por exemplo, é emocional, né? Ele toma decisões puramente na base da emoção, né? Pô, ele não é um ponto de conexão, tá? Porque Hashem não toma decisão na base de emoção, ele toma na base da medida, tá? Não adianta você medir e dizer, tá medido assim, mas para mim é diferente. Não, medida é medida. Se o irmão está falando asneira, né, qual é a primeira recomendação da primeira sessão, da primeira preleção? Se por infelicidade eu não puder falar bem de um irmão presente ou ausente. Ou seja, é a língua. Tá? Olha só, a maçonaria ela é muito bonita, né? Tá? Se os meus pensamentos, porque a palavra lá, eu adoto o silêncio, né? Esse silêncio lá é Has, tá? Has não é só silêncio da boca, não falar. Has sequer pensei em falar mal, tá? Okay? Então você entra no elevador, aí tá lá a sua vizinha, ela bonitona, né? Tá? Aí você não fala para ela, meu desejo
era lhe dar uma chupada, mulher. Você não fala isso. Você pode ter pensado. Então o que que Rabi fala? O que que Rabi fala? Se você pensou na Sarinha cor de jambo que passou por você, já imaginou você e a Sarinha no motel? Se você imaginou, você já pecou. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Isso é que é um midá que é negro no midá. Tá? Então, abrahar é um ponto de conexão, tá? Ok? Vamos lá, então. Berrer, joelho, é junta, tá? Ou seja, brahar também que é a mesma palavra, mas pronunciado diferente, né? Berrer é joelho, né? Então, olha como é que você está funcionando. Midá, que é negro no midá, tá? Tem uma hora, né, que você pode até estourar a junta do joelho, né? Se você esgarçou demais, né? Tá? Vamos ver. Brehê é um canal de água também. Olha só, então. Olha só como é que a palavra brahá, ela se multiplica em uma série de coisas. Brahá é ponto de conexão, tá? Então, se eu me conecto ao sagrado, eu recebo chuva. Ponto de conexão. Mas também é um canal. O que significa ser um canal? É por onde vem tudo, tá? Por onde vem tudo para mim, tá? Então, nós sabemos, né? Nós vamos estudar amanhã o Mazal de Elu, né? Todo mês tem um canal, tá? Nós sabemos que esse mês de Elu, como é que o canal está desenhado? Rei, Vav e Yud, né? Nós sabemos disso. Tá? Mas também é joelho, né? Eu preciso de brahá para me movimentar. Sem bênção eu não me movimento. Tá? Então qual é a maldição? Dores na junta. Tá? Dores na junta. Assim, berahá, bênção, é uma situação de desenvolvimento ininterrupto, de sucesso sempre crescente. Olha que beleza. Irmãos, vocês estão aproveitando, tá? Essa explicação de brahá? Puxa vida, que coisa maravilhosa, né? Quando a gente estuda em hebraico. O irmão quer estudar lá com o pastor, não pode, pô. Não vai entender, porque o pastor também não sabe disso, tá? Okay? Então vamos ler novamente? Sempre crescente, melhoria contínua, tá? Irmãos, não é à toa, né? Não é à toa que a nossa metodologia, que vocês devem ter, todos, né? Devem ter recebido o book, né? Os templates, né? Da metodologia, né? Nós recebemos, de 94 a 98, nós recebemos todos os prêmios do mercado. Inclusive eu fico sentado aqui olhando para o Marketing Best da década ali, tá? Ali está o Marketing Best da década, tá? Não vou lá pegar, porque... Tá? Mas se algum irmão um dia quiser ver como é que é o troféu, né, do Marketing Best da década, tá ali, eu mostro. Inclusive, o irmão secretário, quando veio aqui, podia dar uma polida nele, que ele está meio oxidado, né, tá? Agora vamos falar da maldição, tá? Ou seja, se eu não tiver o midá correto, eu vou receber maldição, não é isso? Então vamos ver o que é. Kelalá não é somente a negação da berahá. Ela não indica apenas a falta de progresso ou falta de crescimento. Então, o que é a maldição? Hot Civilization, eu paro. Tá? Então vamos fazer um levantamento aqui. Quantos irmãos já passaram pelo momento na vida onde eles estavam parados, não tinha evolução a vida dele? É como assim, se ele tivesse amarrado, preso, né, com aquelas bolas de ferro no pé, né? Tá? Quem é que já passou por isso aí? Vamos falar aí, né? Vamos falar aí direitinho. Falem aí, tá? Rabi, eu já passei por isso. Tá? Minha vida era toda travada. Então, uma das coisas que acontece quando o irmão entra para o Grande Oriente Urbe et Orbe é que essas amarras vão soltando. Qual é o problema?
né? Mas tem um problema aí, né? Como o irmão ele vem da idolatria cristã, lá é dito que aceitei Jesus Cristo, eu e minha família, estou salvo para frente. Então, eu tenho que receber milagre. Tá? Por exemplo, ó, aqui a Andréia está dizendo, já passei, né? Já passou. Então, quando o irmão ele começa a mudar o seu primeiro me dá, né? Porque esse me dá é o que eu vou receber. Mas para eu receber esse me dá, que são as bênçãos, né? O que é a bênção? Assim, berahá bênção, é uma situação de desenvolvimento ininterrupto, sucesso sempre crescente. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Né? Qual o irmão que está aqui no nosso Oriente, Grande Oriente Ubetuob, que não deseja sucesso crescente? Coloca aí. Eu, Rabi, eu não desejo sucesso. Eu estou aqui porque eu quero tropeçar. Eu abri uma empresa porque eu quero ver a falência de uma empresa. Não, claro que não. Né? O que todos nós queremos? Agora, para eu ter essa berahá que está aqui, que é uma lista enorme, né? Tá? Eu tenho que mudar a minha. Aí é que o cristão não quer. Para o cristão é mais fácil mudar de igreja, mudar de pastor, mudar de data e hora do culto, do que mudar de si. Esse é que é o problema. Só que tudo isso virá à tona agora, porque nós estaremos entrando em Havlei Mashiach. E não sou eu que digo isso. Quem é que diz isso? Quem diz isso é a Guemará. Nós estamos há 210 anos, né? Antes do sexto milênio, né? Do sétimo milênio, né? O ano 6000, né? Então, pega 6000, tira 210 anos, tá? Dá 5.890, tá? 5.890 é aí, porque nós já estamos em 5.782, não é verdade? Então falta o quê? Faltam 8 anos. Que é exatamente esse período que nós vamos entrar agora de jubileu, né? Yavel, tá? Que é Havlei Mashiach, que vem depois de um ano sabático. Irmão, tá tudo certinho dentro da Guemará. Tudo certinho. Não tem nada errado. Negócio impressionante, tá? Então vamos continuar, né? Então, este é o significado de arer, amaldiçoar, tá? Arer é amaldiçoar. Mas sim o oposto completo de berahá, que é tornar-se vazio e desprovido de qualquer conteúdo, tá? Da raiz kalel, que significa tornar-se leve, kal, sem peso, tá? Então, quando eu não mudo o meu midá, eu sou uma pessoa oca, tá? Totalmente oca. Então, por exemplo, aí o irmão ele vai para a igreja e ele reza e não acontece nada, porque ele está oco. Você entendeu? Ele está oco. Tá? Esse é que é o grande problema. A escolha entre esses dois opostos, bênção e maldição, é posta diante de nós. Tá? Então, onde é que está posta diante de nós? Aqui, me dá, kenegdo me dá. Está posta diante de nós. Se eu mudo aqui, eu tenho resultado aqui. Tá? Aqui está pronto para me dar resultado. Mas eu tenho que mudar essa régua aqui. Tá? Qual é a sua régua? A minha régua é essa aqui. Não, mas essa régua está errada, é fraudulenta. Tá? O seu centímetro tem só 20 milímetros. Tá? O senhor está fraudando aí na medição do tecido que o senhor vende. Não, é porque eu preciso ter lucro. Então, isso aí não vai receber bênção. Vai aparecer um fiscal lá, vai canetar, etc. Então, qual é a primeira coisa que nos é perguntado quando nós morremos que a gente descobre que não morreu? Porque a gente desencarna e imediatamente vai para o julgamento, né?
Porque vocês sabem que aqui no Sitra Ahra, ninguém passa mais do que 11 meses, 29 dias, 23 horas e 59 minutos, né? Segundo o Ari Hakadosh, tá? No livro do Sharei Hagigulin, né? Portal das Reencarnações, tá? Então, assim que o irmão morre, ele vai para o tempo do não tempo, ele é julgado. Qual é a primeira pergunta? Fraude, tá? Fraude. E qual é a maior de todas as fraudes? A idolatria. Você cria um boneco de pau lá e idolatra como se fosse um deus. A régua errada. Hashem abomina balanças fraudulentas. Está escrito em Levíticos 19, tá? Okay? Então, isso é muito importante. Então, vamos ver, né? Então, a escolha entre esses dois opostos, bênção e maldição, é posta diante de nós, por meio da Torá, do Eterno. Tá vendo? E depende de nós trazer sobre nós bênção ou maldição. Gente, isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está aqui. Qual é o midá que eu vou criar? Qual é o midá que eu vou criar? Eu vou criar o meu midá. Aceita Jesus Cristo, você e sua família, está salvo para sempre. Pronto, esse é o meu midá. Tá? Aí criam, né, pessoas totalmente psicóticas, né? Os adventistas, né? Por exemplo, Jesus é o Senhor. Aí você entra numa igreja universal, só fala de dinheiro. Olha só, como é que pode? Que me dá é esse, né? Não é me dá nenhum, tá? Ok, irmãos? Vocês estão entendendo, né? Ok? Isso é muito importante, tá? A Luz está dizendo, já passei por isso, né? A Vicentina Lopes, já passei também. É isso aí, tá? Então, é importante nós entendermos. Agora, vamos para o truque. Tudo tem um truque, né? Tá? Então, como nós estudamos livres de, livres para, né? Tá? Nós somos livres de qualquer dogma religioso. Hoje, inclusive, eram 15 para as 6 da manhã. Aí a Lúcia, vem cá, vem cá. Eu fui lá no caixa, lá. Tá faltando preencher aqui, né? Aí a moça lá, né, falou assim, qual porque eu era o acompanhante, então eu tinha que preencher um formulário lá, né? Qual é a sua religião? Eu disse, não tenho. Não, você não tem religião? Eu disse, não tenho religião. Né? Aí a mulher fez uma cara assim, como, pô, não é possível, né? Que alguém não tenha religião, né? Pelo menos diz que é ateu. Não, eu nem ateu sou, tá? Não, eu não tenho religião e não sou ateu. A mulher não entendeu. Aí ela disse, ok. Então ela pegou o papel assim, meio preocupada. Né? Porque nós somos livres de, livres para. Nós somos livres de qualquer dogma religioso. Por exemplo, o judeuzinho de plantão, ele é cheio de dogma. Tá? Então ele acaba perdendo a essência. Né? Então o que nós sabemos do grande Rav Yehuda Ashlag? Né? Rav, vamos orar no muro ocidental. Não vou lá, é só pedra, aquilo é só pedra. Mas você vê que o pessoal fica ali, né, orando naquele muro, tá? Ali tem uma energia do templo, é outra coisa, tá? Mas você não chega ao eterno porque você foi lá orar. Você chega ao eterno porque você mudou o seu midá, tá? E é aqui que as pessoas não querem fazer. Então, outro dia eu falei na live, né, de Shabbat. Irmãos, façam uma lista de quantas coisas vocês deixaram para trás na vida material de vocês para ruminar terças e quintas e engolir Shabbatot. A governança pegou essa lista lá, né, porque a governança está onde? A governança está aqui, né? E a governança está aqui, ó. Né? É geração, é mundo, né? Povo, né? Tá? Sadiquinha, tá? Então, essa partezinha que está fora aqui já é sadiquinha, né? Porque esse é o grande modelo do Ari Hakadosh, né? Tá? Então, a governança está aqui em Adam, né? Tá? Ela fez a lista, né? A Thaís, todo Shabbat, pela parte da manhã, ela ia lá no cabeleireiro, né?
cuidar do cabelo dela, fazer unha, fazer pé, fazer massagem, fazer mais não sei o quê. E agora não. Agora ela não cuida da externalidade do corpo. Ela agora cuida da internalidade da sua neshoma. Tá? Pela parte da tarde ela até vai, né? Por quê? Porque como é que eu calibro as coisas? Né? Tudo tem um truque, né? Vocês sabem que eu uso, né, um monte de artimanhas, vamos assim dizer. Por que eu boto de 7h30 às 11h30? Porque eu estou pegando a parte da tarde da energia de Tisfad. Então, quando dá 11h30 da manhã, o irmão já vai lá almoçar, já está com a família dele, já passou, né, pelo template do Shabbat, tá? Tarbulot, né? Ah, Rabi, então você é o senhor do Tarbulot. Eu uso o Tarbulot, claro, né? E a gente tem que fazer isso. Então, aí vamos voltar para o nosso Kuf, né? Tá? Então, para o nosso Kuf. Então, para que eu possa tirar essa santidade que está presa em mim, eu preciso do Kuf. Eu preciso chegar, né? Como é que está na Torá? Furar a orelha. Preciso furar a orelha. Tá? Okay? Mas não é para botar piercing, né? É para me tornar Oved de Hashem. Então, eu furo a orelha, né? Então, eu preciso desse furador. Vocês entenderam, tá? Então, como é que eu tiro a santidade que está dentro de mim? Com a letra Kof, que é a letra do Sadikim, tá? Agora, qual é a mitzvah mandatória? Aí não tem negociação, tá? O Kuf é o Kuf da Sedaká. É o Kuf da Sedaká. Eu sou obrigado a fazer Sedaká. No Grande Oriente Urbet Orbe, né, que segue as mitzvot, né, e a Torá Morashá Kabbalah, nessa ordem, né, tá? Ok, nós também seguimos a Hassidut, a Hasbalá, nós seguimos, né? Nós vamos, né? À medida que os sábios se revelam, nós nos revelamos perante os sábios também, né? Tá? Muito bem, tá? Então, o que acontece? É importante do irmão entender, né? Isso, tá? Para eu tirar essa santidade que está aqui dentro, né? O Marlon Martins, né, o nosso irmão Marlon, ele enviou a lousa, né? Para nós tirarmos essa santidade amarelinha que está aqui dentro, eu preciso da Sedaká, tá? Então, o irmão, ele pode não ruminar terças e quintas, ele pode não engolir a Torá, ele pode desconhecer totalmente a Torá, mas ele é um puta cara caridoso, tá? Puxa, ele está sempre ajudando todos na família, tá? Ele é um ponto extraordinário de vida, né? Por exemplo, Chico Xavier, né? O Chico Xavier não sabia nada de Torá, semi-analfabeto, né? Mas ele dedicou a vida dele ao próximo, tá? Aí é que tá. Então, ele era um sadik. O que é o sadik? O que é o sadik? O que é o sadik? É aquele que vive para a Sedaká, tá? Então, a Sedaká, ela se torna importante, tá? Então, como é que nós começamos a mudar o nosso midá? Pela Sedaká, pela caridade, tá? Só que a Torá, ela é muito exigente nesse aspecto. O que ela vai dizer? Você não tem que sair para procurar pobre, tá? Na sua plantação, o que cair, não pegue do chão. Dê oportunidade para um necessitado vir pegar. Então, a Torá, ela é tão sábia, mas tão sábia, tá? Que até para um miserável que está necessitando de um sabugo de milho para comer, ele é que tem que ir lá pegar, ele tem que fazer um trabalho, tá? Ele tem que criar o seu verso. Lembre-se lá do Baal Shem Tov, né? do Balatânia, que foi lá e bateu na porta, tá? Então, isso é muito importante. No nosso caso, né, como é que nós entendemos? Né? Nós entendemos
que nós temos que cumprir a maior de todas as mitzvot, maior de todas as mitzvot, né?